Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Está comigo aqui com muito prazer. Joel Araújo, que é um caboclo da terra e que tem uma responsabilidade gigantesca de ocupar a nossa Amazônia através do IBAMA, né? Deixa eu fazer a primeira pergunta. O Estado criou uma força-tarefa. Onde que está localizado o IBAMA nessa força-tarefa? O IBAMA, primeiro te dizer que é uma satisfação muito grande, Dudu, estar aqui conversando com você, principalmente para falar do nosso trabalho, né? O governo federal, através da Casa Civil, chamou os outros órgãos, né, os outros ministérios, o Ministério do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Agrário, da Integração Nacional, do Desenvolvimento Social, e criou-se uma iniciativa de fazer uma série de investimentos, tanto na parte de combate aos incêndios, mas também na implantação de políticas públicas e também uma parte da investigação, da apuração dos crimes ambientais de uso ilegal do fogo. E aí a instalação desses lugares são em 3 pontos estratégicos da Amazônia. Primeiro é a região de Novo Progresso, no sul do Pará, que é na BR-163 ali, que é um centro de expansão de crimes ambientais de todas as formas, e agora culminando também com a questão do uso ilegal do fogo. Outra localidade é a capital de Rondônia, Porto Velho, e no estado do Amazonas o eixo entre o Humaitá e Apuí, que é a região onde tem a maior incidência de incêndios florestais no estado do Amazonas. Então essa força-tarefa vai atuar nessas localidades. O foco principal é a identificação de pessoas que tenham cometido atos ilegais, né, seja pelo dolo, seja pela culpa, mas que tenha se acarretado nos incêndios florestais. Você sabe, Dudu, que quase a totalidade dos incêndios florestais que ocorrem na Amazônia, eles são de origem criminosa, né? São de origem criminosa. A floresta, por si só, ela não tem esse potencial de se incendiar ou por fenômenos naturais. Mas, devido à estiagem, devido ao El Niño, né, e toda a queda da temperatura na floresta, né, a baixa umidade na floresta, então queimadas em propriedades particulares acabam se estendendo para a floresta. Então, e aí a gente tem que deixar bem claro, né, são produtores de diversas matizes econômicas ali, né, mas muita coisa da pecuária e alguma coisa também da agricultura, seja da grande agricultura, seja da pequena agricultura, né? Muitas vezes tem também esse fogo que se inicia num roçado pequeno, de um pequeno produtor. Então, todos têm que se conscientizar, todos têm que ser objeto de diálogo, objeto de investigação, né? Então, não dá para culpar só uma classe de pessoas, mas todos deverão ser objeto aí de investigação, né? O Previfogo tem essa perspectiva, né? O Previfogo é o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, é um núcleo do IBAMA, né? Existe desde 1989, foi criado junto com o IBAMA, e a partir dos anos 2000 começou a atuar no estado do Amazonas. Então tem essa perspectiva, e aí em se tratando daquilo que é competência do IBAMA, né? Que no caso são as terras indígenas, né, a proteção ambiental das terras indígenas, e agora, a partir de julho desse ano, também os assentamentos federais, né, ali o prevenção e combate aos incêndios florestais. O que você chama de assentamentos? Assentamentos federais, né, assentamentos da reforma agrária, do INCRA. Independente isso. Dos indígenas? Independente, é uma outra categoria de território, né, de gestão territorial, que passou a ser responsabilidade da União. Porque até então, Dudu, até julho desse ano, mesmo sendo um território federal, os licenciamentos para o desmatamento e para o uso do fogo ocorriam
por responsabilidade do Estado. Entendi. Mas a partir desse ano a Justiça entendeu que os assentamentos federais são obrigatoriamente de competência dos órgãos federais, né? A proteção ambiental dessas áreas passou a ser dos órgãos federais. Por isso que disse hoje que 60% dos focos estão em áreas federais, né? Porque houve essa mudança. Porque antes dessa mudança, a maior parte era do Estado. E depois dessa mudança, passou-se a União a ter maior responsabilidade. João, durante a local ouvi algumas perguntas muito interessantes e uma delas é: como é que o IBAMA é comunicado desses incêndios provocados ou não? Você mora num continente, né? A Amazônia é uma coisa gigantesca. É uma tecnologia ou depende fundamentalmente de alguém denunciar? Tem uma tecnologia, tem uma equipe nacional do IBAMA, do Previfogo, que trabalha em Brasília, cuidando das áreas, né? O IBAMA, na verdade, como a gente já falou, né, tem as suas competências, tem os territórios nos quais o IBAMA toma conta em termos de crimes ambientais. Então, o IBAMA já atua, não é uma ação que começou agora. O IBAMA já monitora essas áreas, já trabalha essas áreas durante muitos anos, né? Nós temos 1.600 brigadistas no estado no Amazônia, são mais de 200... Na Amazônia. Ah, que não, isso, exatamente, na Amazônia. Isso não é um número pequeno não, João? É um número pequeno, por conta do contexto que nós vivemos, né? Eu acredito que merecia e vai ser ampliado, né? Vai ser ampliado de 1.600 para 2.200. Esse é um compromisso do governo federal. Mas assim, a gente precisa trabalhar com a prevenção, né? Porque se a gente ficar sempre aumentando o número de brigadistas, sempre aumentando, então a gente vai estar sempre atacando as consequências do problema. Mas sim, o IBAMA participa de um comitê interinstitucional nacional e esse comitê ele monitora o fogo o ano todo, todos os anos, né? Então, aí vamos para os exemplos do estado do Amazonas. Nós temos aqui no Amazonas 4 brigadas de incêndio florestal, né? 3 delas atuam no sul do estado. Uma no assentamento federal Marília Auxiliadora, que é em Humaitá. Outra na terra indígena Tenhari Marmelo, que é Manicoré, mas é no eixo da BR-230. E uma no assentamento Apurinanguariba, que é em Apuí. Então, essas 3 áreas, elas são monitoradas constantemente. Então, se você me disser assim, o IBAMA depende da denúncia, não, o IBAMA tem, né, o seu monitoramento, tem o seu monitoramento e tem o monitoramento in loco que as equipes já fazem durante o ano todo, né? O IBAMA permanece nessas áreas durante o ano todo, fazendo a educação ambiental. Antes do período do fogo, né, é o que a gente chama de a parte de prevenção, a parte preventiva. É o manejo integrado do fogo, que a gente chama. Os colegas trabalham a parte de educação ambiental, orientam as escolas, orientam os alunos, orientam os comunitários e aí produzem mudas, né? Tem viveiros de mudas para fazer plantio em áreas degradadas pelo fogo e também fazem... Ela se recupera, João. Se tiver um fogo intenso, se der um fogo intenso mesmo, que você demora a chegar, ela tem como recuperar essa terra? Claro, claro. A floresta, ela se regenera, né? A questão é que nós temos algumas áreas do estado que não são mais de floresta, né, floresta nativa. Okay. Né? Já são florestas alteradas ou são outro tipo de bioma que muitas vezes ocorre na Amazônia. Por exemplo, nós temos áreas de cerrado na Amazônia. Né? Nós temos dentro da Amazônia, a Amazônia ela não é um bioma heterogêneo. Desculpa, não é homogêneo. Né? Não ele é heterogêneo, é diversificado. Então, nós temos afloramentos de bioma cerrado dentro da Amazônia. Então, essas áreas, elas queimam, né? É da natureza daquele bioma. Né? Então, aquela floresta ela vai se recuperar mais como cerrado. Áreas de
de pasto consolidado, aí já é um pouco diferente também. A regeneração natural é muito difícil, porque a terra já é muito pisoteada, né? Então isso dificulta muito a regeneração natural. Mas se você me diz que uma floresta que pegou fogo a primeira vez vai se regenerar, sim, ela vai se regenerar, se o ser humano não intervir novamente. Essa é uma colocação que eu ia fazer. Você fez uma posição aqui que eu achei interessante. A floresta, por si só, ela não se destrói. Por isso, em termos, é mais fácil detectar os pontos possíveis que possa acontecer o fogo. Por isso que você localiza claramente. Ou seja, aonde o humano não chega, dificilmente teremos incêndio. É verdade, é isso. A floresta ela é muito úmida, ela é muito densa. A nossa floresta ela é uma floresta densa. E aí ela precisa que a ignição do fogo venha de algum lugar. E, no geral, as propriedades de pecuária ou mesmo de pequenos roçados ficam muito próximas da floresta, né? Então, hoje existe um trabalho de perícia dos agentes do Previfogo. São pouquíssimos especialistas nessa área, mas nós temos um trabalho de perícia da origem do fogo, que é um trabalho muito específico. O fogo, ele deixa sinais na floresta. Ele deixa sinais nas árvores, né? A direção do vento. Então, através desses sinais, é possível identificar a origem do fogo. E com isso, buscar é muito difícil. É muito difícil, não é toda vez que os peritos conseguem, né? Tem peritos da Polícia Federal também. É muito difícil, são pouquíssimos. Exatamente. E isso é um empecilho para se imputar a culpa ou dolo às pessoas que tenham provocado os incêndios. Mas existem formas de comprovar, sim. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um intervalo rápido, volta já para o segundo bloco. E a pergunta que fica para o segundo bloco é: quem são os brigadistas? Quais são as qualificações que ele tem que ter para acompanhar? Lógico, tem missões variadas, mas eu acho que, de uma forma geral, você precisa que a pessoa tenha algum conhecimento. A gente vai saber logo depois no segundo bloco. Estamos de volta com o Meio da Amazônia. A pergunta que eu deixei no bloco anterior: quem são essas pessoas que viram brigadistas? Como eles são qualificados? E como eles são programados para agir? Que conteúdo eu faço para essas pessoas? Então, o processo de capacitação dos brigadistas, ele evoluiu muito no IBAMA. O IBAMA aprendeu com as comunidades quilombolas, com comunidades indígenas, como atuar na floresta, porque eles têm um conhecimento, né, mais ali preciso da estrutura, do funcionamento, dos lugares, das referências naturais de um determinado ecossistema. Então, o IBAMA dá preferência para indígenas e quilombolas, ou mesmo assentados, né? Então, o IBAMA faz o treinamento, né, capacita essas pessoas na prevenção e no combate, no manejo do fogo, né? O conceito do manejo, ele é um conceito que vai muito além do mero combate, né? Vai todo esse tratamento em relação ao uso do fogo. E aí tem uma seleção e as pessoas se candidatam e aí elas são selecionadas e contratadas. O contrato normalmente é de 6 meses, né? Então é por isso que a gente sempre fala, o IBAMA, ele não chega quando começa o fogo. Ele já está trabalhando naquela localidade já há pelo menos 6 meses, né? E se encerrando o contrato, ainda há possibilidade de estender o contrato, dá a possibilidade de chamar de novo esses brigadistas. Nós tivemos essa experiência no passado. Nós capacitamos 45 brigadistas em Careiro Castanho, brigadistas que vieram de Altazes, vieram de Manaquiri, né? Então, foi assim, um evento inédito do Previfogo aqui na região metropolitana, né? E aí a gente, esse ano de 2024, criamos uma brigada aqui na região metropolitana. É a brigada que fica localizada na terra indígena Recreio São Félix. São 21 brigadistas, todos indígenas, e é importante ressaltar isso, Dudu, porque é também uma oportunidade de renda, de trabalho, são pais de família, são mães de família, são pessoas que precisam trabalhar também, e nesses lugares a geração de emprego é difícil, e é um trabalho que é um trabalho muito digno,
né? Então a gente capacitou e contratou 21 brigadistas, dentre eles 2 mulheres indígenas, né, que trabalham com a gente. Então, e aí a gente começou a equipar essa brigada. A gente contou com a comunidade indígena lá, tem um prédio que é do DICEI, que possibilitou, né, autorizou a gente usar o prédio como sede da brigada. E aí a gente mandou para lá ar-condicionado, bebedouro, equipou geladeira e 2 viaturas do IBAMA Previfogo, né? Porque nós temos hoje as viaturas que são próprias do Previfogo, né? Até então nós usávamos viaturas que eram da fiscalização, né, para o Previfogo. Hoje não. A superintendência nós temos 5 viaturas que são do Previfogo. 3 estão no sul do estado e 2 estão aqui na região metropolitana. Nós entregamos também para eles um carro chamado UTV, que é um veículo que é diferenciado para circular em áreas sem asfalto. É como se fosse um Jeep, né? Então, ele serve para conduzir água, equipamento, pessoas para os locais de difícil acesso. Onde a viatura não chega, o UTV chega. Joel, a pergunta até parece boba, mas é isso mesmo. O brigadista não tem tempo de treinar. Ele vai pronto e vai para o fogo. Quantos deles acabam desistindo quando vê aquele negócio terrível? O cara entra, pelo que eu vi, com tipo um abafador. Nem sempre se usa abafador. Não. É um tipo de incêndio específico que você usa? Na verdade, o Previfogo ele conseguiu um acúmulo de experiência no combate, que ele foi aperfeiçoando os métodos e os equipamentos. Hoje nós temos um método, que é o método mais usado pelo Previfogo, que chama linha de combate. Não há necessidade do uso de água. Eles vão cortando a vegetação para onde o fogo avança. Quando o fogo chega nesse local que foi ali a vegetação foi excluída, o fogo vai se apagando, porque ele não tem mais combustível para consumir. Então esse é um método que o Previfogo desenvolveu. E um outro equipamento que o Previfogo passou a usar é o soprador. O soprador ele serve ali mais ou menos substituindo uns 10 abafadores, mais ou menos. Então é um equipamento motorizado que vai soprando ali e aí ele pode retirar a vegetação. O pessoal faz a limpeza. Isso, aquela limpeza de folha, aquela coisa ali, né? E aí eles vão tirando a vegetação com o soprador ou então atacando o próprio fogo com o soprador. Então, assim, nós temos um acúmulo muito grande de expertises, de conhecimentos. Ano passado eu tive a oportunidade de ir junto com a brigada no combate e ver esse trabalho. Então, assim, é fantástico. Porque muitas vezes, Dudu, a falta de conhecimento sobre o fogo, ele leva ao gasto excessivo de recursos. E aí eu vou te dar um exemplo. Nem sempre precisa de um avião com água. Nem sempre precisa de um helicóptero. Se tiver o conhecimento do fogo e a equipe com os equipamentos adequados, tem uma efetividade muito maior ao combate. E aí é uma pergunta boba mesmo. O fogo cria deslocamento de ar? A pergunta é o seguinte, pelo que eu vi, pelo que eu acompanho aí, você está matando fogo aqui e de repente o vento muda de direção. E aí, em vez de estar indo, ela começa a voltar. Seria cria combustão? Depende de vários fatores, né, Dudu? Primeiro, a nossa atmosfera, né, a baixa troposfera, ela tem uma movimentação das massas de ar muito diferenciada, né? Se você vê, por exemplo, no litoral, é uma coisa mais homogênea. E já na Amazônia, sofre diversos fatores, né? É influenciado por diversos fatores. Um deles é o relevo. Outro, a própria vegetação.
as áreas de baixa pressão atmosférica ou de alta pressão atmosférica. Então, tudo isso influencia na movimentação do vento e principalmente de maneira localizada. Um vento que sopra em Manaus não é a mesma direção em Careiro. Né? Então, todos esses fatores influenciam muito, mas essa direção do vento também ela é estudada pelas nossas equipes. É muito importante saber, porque isso pode pôr em risco a vida de brigadistas lá no chão, né? na área de combate. Então, a gente também consegue prever esse ano. Nós tivemos um fato, nós tivemos o falecimento de um brigadista por conta exatamente dessa mudança de direção do fogo, né? Então, e outros casos também pelo Brasil, mas um deles foi do Previfogo do Ibama. A gente se solidariza com a família e tudo, mas é importante falar isso, né? A vida do brigadista, ela é muito valiosa para nós, né? É um cidadão que se doa, que se dedica, que deixa a família, né, para cuidar do ar que nós respiramos. Ou seja, eles estão tomando conta para a gente. Sim. Merece todo. A pergunta, mais uma vez, a pergunta é sempre boba, mano. Nós estamos hoje numa média de 37, 38 graus com a sensação de 40. Sim. Agora tu imagina isso perto do fogo. Que roupa você usa para diminuir, ou se é possível ter roupa que diminua essa quantidade? Se nós aqui vamos para o sol, entramos na sombra, sentimos isso, imagina o cara perto do fogo. Sim. Tudo isso é muito difícil quando você está lá no combate, mas a gente fornece equipamentos. Eles têm gandola, uma camisa interna, uma calça, coturno, sim, são tecidos que diminuem a possibilidade de incendiar. Luvas, capacetes com balaclava, né? E aí a água também, sempre tentando levar água para eles não ficarem desidratados. Sim, então, por isso que é muito difícil. A gente não consegue dimensionar. Às vezes a gente que vive nas cidades, a gente não sabe a dificuldade que é lá dentro, né? Então, o acesso aos lugares é muito difícil. Por isso que às vezes precisa, são 21 brigadistas, mas são 3 administrativos, são 3 da logística e assim por diante. Por isso o número de brigadistas, né, o ideal é sempre que seja maior. Mas dentro das possibilidades, a gente vai se adequando no sentido de atender tudo isso. Um brigadista também, ele não trabalha todo dia, Dudu. Tem um revezamento, tem um plantão entre eles, né? Um dia vai uma equipe, no outro dia vai outra equipe, né? Isso tudo pensando na segurança física, né? Na garantia do bem-estar físico dos brigadistas, para que a gente não tenha baixas, porque é pior, né, perder um brigadista, se machucar, ser picado por um animal, alguma coisa, e aí no outro dia ele não poder ir trabalhar. Então a gente tem também esse planejamento para cuidar, para que todo dia eles estejam bem. Você tem hoje o mundo totalmente conturbado. Tem lugares que está tendo muita cheia, tem lugares que os incêndios são terríveis e tal. Quem somos nós, tecnológica, falando do Ibama, em relação ao mundo? Aonde nós estamos classificados aí? O que é que nós ensinamos e o que é que nós aprendemos, João? Dudu, o Ibama, como um todo, ele é uma referência mundial, tá? Falo com você assim com muita segurança. Os nossos analistas ambientais são os melhores do mundo. No mundo, nós temos apenas uma agência, que é a Agência Americana do Meio Ambiente, que é muito mais capacitada, né? Tem mais equipamentos. Nós estamos falando de uma potência mundial, que é os Estados Unidos. Mas depois dos Estados Unidos, o Brasil tem o órgão que tem maior expertise no trato com o meio ambiente, né? Nós temos outros países que têm profissionais em diversas áreas, né? Como a questão da conservação da natureza, das unidades de conservação, da sustentabilidade, do turismo ecológico. Em outros países, cada um tem suas características. Mas realmente, os Estados Unidos têm uma expertise muito maior, e depois, assim, o Brasil, inclusive, em se tratando na questão do fogo, outros países solicitam o apoio do Brasil. Os nossos brigadistas já estiveram combatendo incêndios no Canadá, né? Nós temos colegas brigadistas que têm essa experiência. Inclusive, 6 deles estiveram aqui ano passado com a gente.
E isso engrandece muito o nosso trabalho, o trabalho deles, o nosso trabalho, ter colegas que já tiveram experiência internacional. Hoje, a Bolívia é um país que está com muita incidência de focos de incêndio florestal também. E é um cenário parecido ali, Bolívia, Rondônia, Acre e Amazonas. É a mesma coisa, só que o Previfogo não pode, né, ultrapassar as fronteiras, o exército não pode. Então, o fogo que vem de lá para cá, a gente atua. O que está dentro da Bolívia, né, para além da fronteira, o IBAMA colabora com informações para as Forças Armadas de lá da Bolívia. Então, nós somos, sim, referência. Nós existimos desde 1989. O Previfogo existe desde 1989, então a expertise, o acúmulo de experiências dos nossos colegas que coordenam o Previfogo no país é muito profunda, né? Então a gente colabora com as outras instituições, os bombeiros. Nós temos brigadas de bombeiros de estados que são excelentes, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ao intervalo, vou já para completar esse assunto. Vamos ao intervalo. Estamos de volta com o Meio da Amazônia e a conversa continua sobre o IBAMA, os incêndios que estão acontecendo, né? Os focos de incêndio. Já descobrimos aqui que, na verdade, diríamos que o incêndio é provocado pelo ser humano. Então, como convencer esses povos tradicionais que estão acostumados a dizer, vamos dizer, eu sempre toquei fogo, nunca teve problema, eu sempre reconstituí e tal. Mas nós vivemos um mundo diferente, né? Os termos hoje são outros. Como convencer esses tradicionais? O fogo, ele sempre foi um instrumento da produção rural. Ele é uma etapa da produção rural. Assim, nós do IBAMA, do Previfogo, os colegas costumam dizer que o fogo não é o nosso inimigo, né? O nosso inimigo são pessoas que usam do fogo de forma descontrolada. Então, as comunidades tradicionais, elas costumam usar o fogo. É uma prática cultural. Mas essa prática precisa, primeiro, ser feita de forma controlada. E para isso existe uma série de orientações para que a pessoa possa fazer uso do fogo em horários adequados, em períodos adequados, tudo devidamente com aceiros para que esse fogo não se espalhe para outras áreas. Grandes áreas precisam ser divididas para se utilizar o fogo em períodos diferentes, né? Então, assim por diante, tem uma série de orientações para o uso do fogo. Mas, nesse ano especificamente, houve a proibição do uso do fogo para renovação de áreas. E aí existem métodos, né, de renovação do solo, mas são métodos que envolvem o uso de maquinário em áreas que são áreas isoladas. Então, é difícil a gente garantir que toda a área de produção rural, num estado como o nosso, que tem dimensões continentais, serão atendidas, né? As áreas a gente não vai conseguir botar maquinário para atender todas essas áreas. Então, é preciso orientar as pessoas que têm a necessidade de fazer uso do fogo, né? Existe um horário mais adequado, existe uma condição mais adequada, existem métodos mais adequados. Se puder evitar, melhor ainda, né? Nós temos uma situação muito interessante. Por ser um continente, você tem variação de temperatura nos extremos da Amazônia. Aqui tem muito calor, lá em cima está quente, mas não está tão quente. Essa temperatura, na verdade, é um dos fatores mais importantes para que a queimada se propague mais rápido ou menos rápido. Tu falaste que eu tenho uma área que eu vou queimar e bem ali do lado é a selva amazônica. Floresta, exatamente. Isso foi um fator que facilitou os incêndios florestais, né? Você tem, por exemplo, algumas áreas de vegetação mais densa, ali o fogo é mais nas áreas de propriedade particular.
né? Mas a floresta, ela tem a Amazônia, ela tem uma característica importante, que é a formação da serrapilheira ou humus, que é aquela vegetação que se sedimenta ali no solo da Amazônia, que inclusive é o que nutre o solo da Amazônia. E isso é muito comum na várzea. Ano passado a gente viveu muito essa experiência. A várzea, ela, por ser uma vegetação mais delicada, essas folhas, essa matéria orgânica que se instala ali no solo, estava muito seca. Ou seja, fica mais inflamável. Muito inflamável. Então isso facilitou muito que essas áreas fossem objeto ali dos incêndios florestais. Tanto que você vê, por exemplo, um exemplo claro é o que aconteceu aqui em Iranduba. É exatamente isso. São áreas de várzea, áreas que normalmente vão para o fundo, mas que com a vazante e a intensidade do El Niño e do calor, a baixa temperatura, né? As altas temperaturas e a baixa umidade, né, fez com que essa vegetação ficasse muito seca. E aquilo ali virou um estopim para a ocorrência de incêndios florestais em várias áreas de várzea aqui na região metropolitana. Essa distância em que antigamente tinha, logo após o El Niño, veio Laninha, terminava a Laninha, entrava o El Niño, agora parece que não tem mais espaço, vai um atrás do outro. Isso é mais propício. São mais intensos. Essa é uma informação muito importante, Dudu, porque se a cada 4 ou 5 anos vai ter El Niño, por que a sociedade não está preparada para esse período? Né? Por que os governos não estão preparados para esse período? Né? Eu acho que a gente precisa entender que a realidade climática da Amazônia é outra hoje. Né? E a gente precisa fortalecer os órgãos públicos para fazer esse debate e esse trabalho. Né? Por exemplo, nenhuma secretaria municipal do Amazonas tem sua brigada própria. Né? O IBAMA tem a sua brigada, o Estado tem as brigadas que são do bombeiro, mas os municípios, salvo engano, Presidente Figueiredo tem brigada. Eu posso estar mas todas as secretarias municipais deveriam ter. Daí a gente precisa criar mecanismos nas secretarias municipais. Né? E aí eu digo nas secretarias municipais, não é um órgão à parte no município, não, é fortalecer as secretarias municipais. Porque essa pauta da proteção ambiental, ela é de quem trabalha com o meio ambiente, é dos secretários municipais. Então eles precisam de recursos. O Fundo Estadual de Meio Ambiente tem recursos que são destinados ao combate a incêndios florestais nos municípios. Então, precisa destinar esse recurso para as secretarias se organizarem. Então, todo mundo vai precisar. Hoje, o Ministério do Meio Ambiente, ele mudou o nome. Agora é Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas. O IBAMA mudou, agora recente, mês passado, mudou o seu regimento interno. Está mudando, na verdade, ainda vai consolidar. Se adaptando, se adequando à nova realidade. Criou secretarias de mudanças climáticas. Dentro do corpo do IBAMA hoje, do organograma do IBAMA, nós temos coordenadorias de mudanças climáticas. Então, assim também, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Manaus, ela chama Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças Climáticas. Então, assim também, o Estado tem que fazer, os outros municípios têm que fazer. Todos nós temos que entender. O que está acontecendo com o clima não vai parar para o ano que vem. Né? Então a gente vai ter que aprender a mitigar, a gente vai ter que aprender a se adaptar. Né? As mudanças climáticas, elas não são culpa nossa. Existem países no mundo que poluem muito mais do que nós. O nosso estado, a Amazônia, os produtores da Amazônia, contribuem com o desmatamento, com as queimadas, sim. Mas o fato é que esse é um problema mundial, é um problema muito maior. Então a gente precisa entender isso e criar mecanismos para a mitigação das mudanças climáticas. Então todas as secretarias, todos os municípios precisam, né, começar a entender isso e aí
começar a se organizar para fazer o enfrentamento das mudanças climáticas. Durante o local foi a pergunta que eu fiz, né? Tipo, se a gente era vilão ou se era vítima. No final, nós não somos nem vilão e nem somos vítima, nós somos parte de. Né? Somos parte de tudo, né? Parte de tudo. Partícipes. Até o Brasil emite 2,6% dos gases do efeito estufa. Né? A China emite 60%, os Estados Unidos emitem 30%. Então, mas nós temos a Amazônia, e se a Amazônia for destruída, então a nossa emissão ela vai ser muito maior do que é hoje. Né? Então a gente precisa cuidar da floresta para que a gente não aumente a nossa contribuição na emissão de gases. Né? E essa emissão de gases que não apenas provoca as mudanças climáticas, né? Mas colabora, se soma ao El Niño, por exemplo, aos fenômenos naturais, causando aí um agravamento das mudanças climáticas. Né? Então, a gente tem que cuidar da Amazônia para que ela continue sendo uma floresta em pé, viva mesmo, né? Com as suas populações, com a sua biodiversidade. E, mais do que isso, nós precisamos saber explorar a Amazônia, saber explorar as suas riquezas sem degradá-la. Né? A Amazônia é muito rica na sua biodiversidade. A biotecnologia ela pode nos fazer a maior potência mundial, se a gente souber explorar, se a gente souber se organizar para explorar economicamente e colocar o caboclo, colocar o indígena como o objeto central do desenvolvimento. Né? É o povo, é o nosso povo, é o conhecimento do nosso povo, né? É aquilo que o nosso povo cuida. Então, nada mais justo do que os povos da Amazônia serem o objeto central do desenvolvimento da Amazônia. A gente já pode definir, a Amazônia tem várias definições, né? Tem gente que chama do pulmão da Amazônia, o pulmão do mundo, o outro diz que é o filtro do mundo. Nós somos um pouco de cada coisa, ou o que nós somos mesmo em relação ao mundo, nessas mudanças climáticas, nas alterações? O que a gente pode tirar daqui? Somos o quê? A Amazônia ela é mais um regulador climático do mundo. Né? A umidade que a Amazônia emite para a atmosfera, ela participa de 60% do PIB brasileiro, né? E de outros países, porque essa umidade forma os rios voadores, e essa umidade ela se desloca com a movimentação das massas de ar e ela vai causar chuva em áreas que precisam de chuva para a agricultura. Né? Então, nós somos um regulador climático também. E se a gente desmatar a Amazônia, né, cada vez mais nós vamos lançar menos umidade para a atmosfera. Né? Nós vamos lançar menos umidade para a atmosfera. Então, nós vamos estar causando danos para outras regiões do país, né, na economia. Então, assim por diante. Fora isso, além disso, a Amazônia é um grande depósito de informação genética, é um grande depósito da biodiversidade. Né? Então, a gente precisa saber reconhecer, saber explorar. Uma das coisas que a gente participa como IBAMA é o manejo da floresta. Né? Nos gestou, como gestores da fauna amazônica, os cuidados com a espécie do pirarucu, que é uma espécie protegida, é uma espécie que consta da lista de espécies do comércio internacional, né? Onde limita, né, a exportação e uma série de coisas. Então, o pirarucu ele tem sido um eixo de desenvolvimento para o nosso estado. Né? A gente acompanha ali as contagens do pirarucu, que é um método criado pelos comunitários, né, pelos povos ribeirinhos da Amazônia,
criaram um método de contagem do pirarucu que possibilita saber a quantidade de pirarucu em um determinado ecossistema. É impressionante. Exatamente. Ele sabe o tamanho. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos ao intervalo, voltamos a falar desse assunto que é muito interessante. Para nós, que é tudo igual, né? Você olha, é tudo igual, e esses caras conseguem saber quem é quem, como é que é feito. A gente volta já já sobre isso. Estamos de volta com o Meio da Amazônia, e ia ser interessante, Jorge, eu não sabia dessa da contagem do pirarucu. Eu nem vou te perguntar, tu deve saber como é que ele identifica. O bicho vai lá do fundo do rio, levanta, cara, esse é fulano, é ciclano. É o hábito, o costume, onde ele vai. Isso é feito como? Lógico, com conhecedores da região. O pirarucu, ele tem a respiração, em parte, aeróbica. Né? Ele tem a necessidade de ir até a superfície para respirar o oxigênio e voltar para o fundo, né, dos lagos. E ele faz isso de 20 em 20 minutos. E aí os pescadores aprenderam isso, entenderam isso, e aí eles conseguem identificar numa faixa de um lago a quantidade de pirarucus que boiam durante aquele tempo. E aí já a expertise, né, o conhecimento faz com que eles consigam identificar se é macho, se é fêmea, se é filhote, se é jovem, adulto. Tem né? que falar o dia todo. Então, e eles fazem isso, e eles fazem um relatório disso, e um relatório que não é assinado só pelos comunitários, mas tem uma assinatura de responsabilidade técnica de um engenheiro de pesca, né? De um engenheiro de recursos pesqueiros, e aí eles apresentam esse relatório ao IBAMA. E aí o IBAMA autoriza a captura de uma parte desse pescado para a comercialização da comunidade. Isso tem sido um projeto que gera renda, gera emprego, gera dignidade para comunidades. Gera manutenção do homem lá. Gera manutenção, a fixação do homem naquela área, e também tem outros resultados. Por exemplo, áreas onde ocorre o manejo, as espécies do pirarucu são protegidas, outras espécies da fauna aquática também são protegidas, a vegetação em volta também é protegida, então existe uma vigília do lago para que não haja a pesca predatória, então existe uma proteção ecossistêmica que vai muito além da proteção da espécie pirarucu. Um resultado importante também que a gente tem é a manutenção do cidadão numa atividade legal. Porque muitas vezes esse cidadão ele é iludido por outras atividades ilegais, como o garimpo, por exemplo. A exploração ilegal de madeira, né? Outros crimes ambientais, ali a caça predatória, a pesca predatória. Então o cidadão sente a segurança jurídica, né? O IBAMA passa a ser um parceiro, não passa a ser mais uma polícia que vai ali prender alguém ou multar alguém. Né? Então, isso também tem um impacto sobre a sociedade, as pessoas têm receio, têm medo, e quando está no manejo, não, está trabalhando ali legalmente. Então, isso, só para você ter um exemplo, ano passado, o manejo gerou 20 milhões de reais em renda. Né? São 5 mil manejadores, são mais de 200 comunidades, então, nós temos áreas que são mais, que o manejo é mais forte, por exemplo, no Rio Juruá, ali nas proximidades de Carauari, né, a Resex Médio Juruá. Aí nós vamos ter a região de Fonte Boa, região de Tefé. A região de Fonte Boa é a região que é a maior produtora de pirarucu manejada do mundo, né? E aí nós vamos ter outras regiões que estão iniciando. Por exemplo, nós conseguimos resgatar o manejo do pirarucu na terra indígena do Vale do Javari. Uma terra indígena que foi muito atacada pelo garimpo, pela pesca e caça ilegais e a violência nas comunidades que culminou com a morte do Bruno Pereira e Dom Philips.
Então, depois que isso tudo aconteceu, já no ano de 2023, nós conseguimos fazer um curso, de um treinamento, capacitação para as comunidades lá do Vale do Javari retomarem o manejo que já existiu. Então foi uma primeira experiência e esse ano eles fizeram o primeiro manejo, né? Manejaram ali, retiraram 200 unidades de pirarucu. Então você imagina uma forma de... Pesa. Exatamente. Foi muita coisa. Então é uma forma de resgatar ali, né, a austeridade, né, ali a honra, até a honra da comunidade que vinha, né, sendo ofendida pelo garimpo, pelos crimes ambientais, ali, por outras atividades ilegais de tráfico, uma série de coisas na fronteira. Joel, tu caboclo amazonense, parintinense. Sim. Quando você vai para o festival, que ouve o cara cantar, o índio chorou, o homem... É verdade, o animal não volta mais. É uma pergunta simples, mas é isso mesmo. Você tem uma área povoada por animais. Sim. Toca fogo. O animal não volta mais ou são outras espécies que vão ocupar esse espaço? A área queimada, ela tem o seu ecossistema totalmente alterado. Morre a flora, morre a fauna, a microfauna, né? Os pássaros perdem ali os seus alimentos. Então, a regeneração, ela também ela ocorre de forma diferente. Né? As espécies vão se restabelecendo e uma espécie frutífera que se restabelece traz uma espécie da fauna. Uma sombra que restabelece traz um mamífero e assim por diante, né? As áreas de rio que se recuperam, traz o peixe, que traz outras espécies de pássaro e assim por diante. O ecossistema ali é um conjunto. Né? É um conjunto ali de fatores que se completam, né? São partes que se completam. Reconstitui, mas não significa que seja o mesmo. Não é o mesmo, nunca vai ser o mesmo. Talvez com muitos anos, né? A floresta propriamente dita, para se recuperar totalmente, a gente teria que esperar aí cerca de 50 anos, né? Para que ela se recupere da forma inicial. Ela sempre vai ser uma adaptação da floresta a um novo contexto, uma nova realidade ecossistêmica. Mas a possibilidade sim, né, mais a longo prazo. Isso caso, né, não ocorram novos incêndios, porque a cada novo incêndio há um novo desgaste da biodiversidade daquele lugar. Bom, tecnicamente a gente pode dizer que recentemente eu vi que o governo federal liberou a contratação, né? Pelo menos eu vi por Mato Grosso, não sei se para cá, tu acabou de dizer que sim, né? Vamos ter a possibilidade de contratar mais pessoas específicas. O que a gente pode sonhar desse momento que nós estamos vivendo? Ainda vai se alongar muito? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. O El Niño ele vai continuar com muita intensidade, pelo menos por 2 meses. Existe uma expectativa em algumas regiões da Amazônia onde já se vê um aumento no nível dos rios. Eu vi hoje que houve em Boca do Acre, hoje, alguns centímetros. A maioria dos rios ainda continua baixando, mas em alguns lugares já tem ali uma esperança de que a situação se reverta. Mas eu não acredito e assim... nós tivemos, a Amazônia ela é toda, né, como a gente já conversou, heterogênea. O período ideal do uso do fogo no estado do Amazonas, hoje, se concentra no sul do estado. E essa condição ela tá passando a ocorrer na região metropolitana. Eu falo com muita segurança, Dudu. A fumaça que nós vivemos esses dias em Manaus, ela não veio da região metropolitana. Ela veio de outras regiões da Amazônia. E agora a gente vai entrar num período no qual a região metropolitana vai passar a fazer uso do fogo. Então, assim, algumas instituições já começaram a trabalhar prevendo essa situação. O IPAAM está em campo, com equipes de educação ambiental e fiscalização. Nós estamos em campo com equipes também
E a nossa equipe do Previfogo está atuando. A gente já está esperando o deslocamento das equipes do sul do estado para cá, para a região metropolitana, para a gente também fortalecer a presença do Previfogo na região metropolitana. E assim, a gente está num trabalho, numa intensidade. Fizemos alguns trabalhos de educação ambiental, visitamos comunidades, fizemos treinamento, capacitação. Vamos fazer agora uma capacitação de multiplicadores de educação ambiental para as mudanças climáticas. Mas se os produtores não forem cobrados e não se conscientizarem, aí não adianta ter 1 milhão de brigadistas, que o problema da fumaça, o problema do fogo sempre vai acontecer. Então precisa da contribuição da sociedade. As pessoas devem, como que elas podem achar o IBAMA tendo uma emergência, uma necessidade de fogo? Que é uma coisa que ele acabou de dizer aqui. Você que é do município longínquo, que pode ocorrer um fato como esse, entre em contato com o IBAMA para aprender. Quem sabe você cria uma brigada de primeira ordem para o pessoal chegar de imediato, para dar a informação correta, porque também é isso, tem a ver, você tem a informação correta para poder agir, né? Então, como que você faz para o pessoal entrar em contato com você? Olha, primeiro eu queria dizer assim, que as pessoas confundem muito as funções do IBAMA. E se for fogo na área urbana, aí pode ligar para o 192, que é o dos bombeiros, né? Então, na área urbana, incêndio florestal em área urbana, bombeiros, 192. Incêndio florestal em terras indígenas e assentamentos federais ou terras devolutas da União, pode ligar para o 0800 061 8080. Né? É o número do Linha Verde, é o número que o IBAMA atende denúncias de crimes ambientais como um todo e nesse momento do uso do fogo. Caso alguém precise realmente dentro de uma terra indígena, algo que seja grandioso, aí pode ligar nesse número e a gente vai fornecer uma documentação para a pessoa preencher e aí a gente encaminha para os nossos coordenadores em Brasília para que, né, caso haja necessidade, a gente possa deslocar uma equipe para lá. Então, estas e outras histórias você vai encontrar sempre aqui no AmazonSat